Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui a nossa primeira edição do Iso é Podcast e é com grande alegria que estamos aqui inaugurando nos estúdios da Leon Produtora aqui, inclusive com a qualidade do meu amigo Teudo ali na retaguarda. E para você que está chegando aqui, eu quero mostrar para você o conceito do Iso é Podcast que nós queremos agora inaugurar. O conceito do Iso é Podcast está relacionado a esse termo que já é um termo empresarial, que é uma organização internacional de padronização, onde a gente vai ter os selos de qualidade, os padrões das empresas sendo formados, e o nosso intuito é trazer para vocês empreendedores, tanto de Franca quanto da nossa região, que construíram seu padrão de negócio, né, ao decorrer do tempo de produção. Então aqui, na nossa primeira edição, eu já quero apresentar para vocês o nosso primeiro convidado, que é o Rafael Stefânio, do Café no Brasil, ele que é agricultor, cafeicultor, e nós estamos aqui iniciando com ele. Quero recepcioná-lo. Rafael, muito obrigado por ter nosso convite. Para não equivocar aqui, tem mais duas coisas também que ele é, viu? Ele é um influencer digital e também, comigo, como é parceiro, colaborador e amigo aqui, ele é também apresentador do podcast Pod Café. Rafael, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado, para mim é uma honra estar inaugurando aqui, né, o Iso é Café. Iso é Podcast. Iso é Podcast. É só para travar mesmo. Isso, ficou bem um trava-língua, hein? Mas muito obrigado pelo convite, gostei demais e se Deus quiser, será o primeiro de muitos e vai ser um sucesso, tenho certeza. Sem dúvida. Ô, Rafael, como nós temos aqui uma temática voltada para conhecer a história de cada empreendedor, conta pra gente um pouquinho como que foi você começar aí no ramo do café, né? Você é de Ribeirão Corrente, quais foram suas origens, né? E como que você se ingressou de fato nesse ramo? Tudo começou com meu pai, meus tios, né? Até eles têm uma história legal porque eles não nasceram no meio, né? Porque geralmente isso vai de geração para geração. Digamos que eles começaram... Eu sou a segunda geração. Eles, durante um bom tempo, trabalharam como funcionário, empregados, e depois decidiram empreender. Decidiram ter o seu próprio negócio, a sua própria produção. Então, fizeram o primeiro arrendamento de terra. E tudo em Ribeirão Corrente? Tudo em Ribeirão Corrente, sempre em Ribeirão Corrente. E plantaram ali as primeiras plantas de café para poder iniciar essa jornada dentro da cafeicultura. E como todo começo, não foi nada fácil, eles precisavam ainda trabalhar para outras pessoas, para poder se manterem, né? Basicamente, eles cuidavam dessa lavoura aos finais de semana, então eles trabalhavam durante a semana e final de semana cuidavam da lavoura, porque eles não poderiam abandonar o serviço para poder cuidar da lavoura. Primeiro que ela ainda não poderia sustentá-los, digamos assim. O café, para quem não conhece, é uma cultura que demora muito para se produzir, né? Sim. Ao contrário de milho, soja, que você planta daqui 150 dias, 180 dias, você já tem a primeira colheita. O café não. O café são 2 anos e meio para se ter a primeira produção. Nossa. Então é um investimento realmente a longo prazo. E aí eles fizeram, digamos, esse primeiro investimento, uma área muito pequena realmente, para poder iniciar ali. E deu certo, aliás, eles passaram por alguns tropeços ali, veio uma geada, matou, tiveram que replantar e tudo mais. Essa rotina de trabalhar para uma empresa e trabalhar para si aos final de semana, eles ficaram por um longo período, então? Sim, muito. O meu pai, depois de um certo tempo, ele deixou de trabalhar na roça e começou a trabalhar com frete de caminhão para poder também se manter, né? Então, o dinheiro vinha daquilo ali e o que sobrava investia na lavoura. Então, foi esse começo, assim, digamos, bem difícil e conturbado, né? Porque você não tinha como se sustentar ainda pela lavoura. Como muitos empreendedores, eu acredito, né? Assim, no começo, realmente, o negócio em si, às vezes, não se sustenta ainda. Você acaba tendo que ter um segundo emprego. Aliás, um emprego para poder se manter. Para poder se manter e empreender ao mesmo tempo. Então, foi dessa forma que eles começaram. E aí, com o tempo, quando veio as primeiras produções, pegaram uma fase de preço muito bom do café, então eles conseguiram expandir já um pouco a área e dali por diante foi crescendo até chegar ao ponto que eles jamais não precisaram mais trabalhar com outras pessoas e se sustentavam em cima das suas próprias lavouras. Sim, mas isso assim, já tinha você, seus irmãos, como que era? Então, eles começaram em 79, eu nasci em 86, então foi ali 7 anos depois. Então, quando eu nasci, eles ainda estavam ali engatinhando nesse começo. E desde muito pequeno, eu passei a participar
participar disso também, porque era uma pessoa a mais pra ajudar. Sim. Então, uma mão de obra, né? Isso. Então, no que eu poderia ajudar, meu pai sempre me levava, eu e depois o meu irmão também, pra estar ajudando a fazer alguma coisa ali. Afinal de contas, eles precisavam cortar os gastos o máximo que pudessem, né? Porque pra ter mais lucro. Pra poder ter mais lucro e conseguir fazer o negócio fluir, crescer. Então, desde muito pequeno, ele sempre levou a gente pra poder ajudar de alguma forma. Eu sempre lembro que, desde muito molequinho, ele já me punha em cima de um trator, numa marcha reduzida, pra poder ir dirigindo o trator ali no meio da linha do café, pra eles poderem fazer algum tipo de manejo ali, jogar um esterco, uma adubação. Aproveitando já esse conceito que você tá dando aí da produção, qual que é o padrão do cultivo do café? Como que é as fases do café? Além de demorar muito para se produzir, o café é uma cultura de bianuidade, né? Que a gente chama. Ele produz a cada 2 anos. Então, um ano ele produz, o outro não. Um ano produz, o outro não. Não que nesse ano não produza nada, tá? Às vezes produz assim um pouco. Mas digamos que o que produz não paga nem os custos. Sim. É sempre um ano de produção alta, um baixo. Então, tem toda essa dinâmica também. Ao longo dos anos, conforme você vai plantando as lavouras, né? Acaba que, por exemplo, às vezes você tem um talhão que está em produção, o outro não. E depois vice-versa. Então, você consegue ter uma média de produção ali. Mas para quem tem apenas um talhão, ele vai ter uma colheita num ano sim, um ano não. Então, ele, digamos, como a gente fala, ele vê dinheiro a cada 2 anos. A cada 2 anos. Então, por exemplo, se alguém quer ter um retorno maior, a produção após 2 anos tem que ser uma produção que vai ser sustentada para quase 1 ou 2 anos. Sim. Para compensar esse período. O que acontece? Às vezes, algumas pessoas que entram pro ramo, né? E tem ali aquela primeira produção. O café inicialmente é quando ele se produz mais e ao longo dos anos a lavoura vai se deteriorando e a produção começa a cair. E a partir de um certo tempo você tem que renovar essa lavoura. E aí às vezes faz uma primeira colheita, vê muito dinheiro e gasta demais esse dinheiro investindo ou comprando coisas, digamos, não tão necessárias e esquece que aquele dinheiro ele precisa para mais 2 anos, até vir a próxima colheita. Então é algo que se precisa pensar bastante, ter os pés no chão e fazer uma boa gerência, né? E seu pai, ele deixou esse exemplo pra vocês, né? Com certeza. Meu pai sempre nos mostrou, assim, o quanto era importante poupar, o quanto era importante ter essa visão, né? De que aquele dinheiro entra, mas você precisa, digamos, ratear ele aí pros próximos 2 anos. Então, foi sempre algo muito... que eu sempre vi ali desde pequeno, assim, a consciência de como que isso funcionava. Isso é bom. Você, então, assim, a geração dos negócios começou a vir para você quando? Quando o seu pai começou a falar assim, agora ele tem a capacidade de gerenciar. Desde como eu posso dizer, desde quando eu me entendo por gente, meu pai e até meus tios, eles sempre foram muito abertos à opinião, por exemplo. Eles sempre... Eu acredito, hoje, né, depois de adulto, eu vi aquilo como um incentivo também ao negócio, né? Por exemplo, eu percebi que a partir do momento que você começa a participar das decisões, você passa a valorizar mais aquilo, né? Assim, você passa a se sentir dono do negócio. A criar uma paixão por aquilo. Isso, exatamente. Então, desde muito pequeno, meu pai sempre fala, o que você acha da gente fazer isso? O que você acha da gente comprar isso? O que você acha da gente arrendar essa outra área? Desde, sei lá, dos meus 12, 14 anos, sabe? Então ele sempre tirava essa opinião com a gente, comigo e com meu irmão. E isso, conforme eu falei, parece que vai despertando a gente um interesse maior no negócio da família, né? Sim. Nossa, eu me vejo como um dono do negócio também, não apenas um filho que vai assumir aquilo ali. Uma mão de obra, como foi no começo. Exatamente. Então, esse lado de você participar efetivamente nas decisões, eu acho super importante, pelo menos pra mim foi muito importante. Eu passei a me enxergar dentro do negócio em si, não só como um funcionário. Sim, e se vê, vamos dizer assim, aí você teve também, além de entender, você teve que se qualificar profissionalmente para ter, vamos dizer, um conhecimento mais aprofundado ainda sobre todo o ramo, para poder dar uma expansão ainda maior. Como que foi você depois pegar, ter toda essa responsabilidade sobre si e também, vamos dizer assim, manter a história que o seu pai escreveu e olhar para si e falar assim, agora eu tenho que colocar também a minha visão como o Rafael dentro disso. Sim. Foi engraçado porque é o seguinte, lá atrás, quando ali nos meus 14 anos ali, próximo aí pro colegial, onde a gente já começa a pensar no que eu vou fazer, no que eu vou me formar e tudo mais, eu tinha uma mentalidade que eu não gostava daquilo ali.
Que eu não queria aquilo pra mim. Porque como o começo foi muito difícil, Sim. foi bem sofrido realmente, assim. E esse negócio de ir sempre pra roça, pra lavoura, às vezes me privava de brincar com meus amigos combinavam de jogar uma bola, seja no final de semana ou até mesmo ali durante a semana. Porque o que acontece? Nesse período, se eu estudava à tarde, de manhã, meu pai levava a gente pra lavoura e vice-versa. Meu pai nunca privou a gente de estudar, sempre incentivou. Mas assim, era isso. A gente sempre ia nas horas que não estava estudando, a gente estava trabalhando ali na lavoura, ajudando de alguma maneira. Então eu fui crescendo com a mentalidade que eu não gosto disso, isso é uma coisa ruim, né? Me priva de muita coisa. Esse negócio de você não ter horário fixo, né? Trabalhar na lavoura é isso, assim, né? Às vezes acontece alguma coisa, você precisa ficar até mais tarde, enfim. E trabalhar, às vezes, nos finais de semana, esse período de colheita agora que a gente está iniciando também é um período bem cansativo. A gente trabalha sábado, hora às sem vezes colher a domingo. recompensa. Com certeza. E então, realmente é um trabalho, assim... árduo, complicado, difícil. E não é a mesma coisa você ter um trabalho de que você trabalha, sei lá, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde e tudo mais. E aí eu fui criando essa visão. Não, eu quero um trabalho que eu tenho uma hora fixa pra trabalhar e tudo mais, no ar-condicionado, chega de sol quente e tudo mais. E aí eu decidi estudar administração de empresas pra ter esse novo emprego. O meu objetivo era trabalhar em banco. Pra ter um trabalho... De conforto, De conforto, exatamente. E aí, falei com meu pai, ele... Não, pode fazer e tudo mais. Fui pra faculdade. Já no primeiro ano eu vi que eu era feliz e eu não sabia. Aquele mundo ali eu já não gostei muito. Mas me formei, fiz a faculdade total, entrei num banco, fiquei 6 meses num banco, mas aí eu tive a certeza absoluta de que eu não queria mesmo. Aquele ambiente ali, uma cobrança, aquele ambiente fechado, o dia inteiro ali, conta e tudo mais. Falei assim, não, eu preciso voltar. E aí eu falei com meu pai e voltei. Seu pai é capaz já sabia que você ia voltar. Eu também acho. Mas eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que foi muito bom, porque me despertou um olhar diferente pro negócio. Sem dúvida, eu imagino. Porque eu voltei com um olhar totalmente diferente. Primeiro que eu tinha criado em mim aquele preconceito de que eu não gostava, por ser um trabalho desgastante, cansativo, sem horário fixo de trabalho e tudo mais. Então eu tinha criado isso em mim. Então ter tido essa experiência, pra mim, foi uma virada de chave. Um desbloqueio até. Porque eu voltei com uma visão totalmente diferente. Eu passei a enxergar a roça, o sítio, não mais como uma roça, mas sim como uma empresa. Então eu voltei com essa visão mais de empresa do negócio. Sim. Do que uma visão totalmente diferente do que eu tinha antes. E isso foi muito bom, inclusive, para o negócio. Aí meu pai, meus tios... sempre me puseram à frente das contas e tudo mais, de administrar o negócio também. Você viu que você voltou já dotado de conhecimento, vamos também deixar pra ele. E eu sempre gostei. Então, assim, a faculdade em si, não que eu não gostava, não que eu descobri que eu não gostava do curso. Eu descobri que eu não queria aquele tipo de trabalho. A atuação daquela área. Exato. Mas, assim, a parte administrativa eu sempre gostei muito. Sim. E continuo gostando. E aí eu voltei com outra visão e tudo mais do negócio, e passei também a trazer todo o meu conhecimento que eu adquiri pro negócio, né? Então foi muito importante. Foi válido, né? Com certeza. Vamos dizer, você começou a validar isso na prática, voltando pra trabalhar no ramo, né? E olhando assim, agora, né? A gente vê que você depois voltou pra gerenciar a parte administrativa. E como que foi pra você depois tocar os negócios por conta própria? Quem que você trouxe mais pra si? Que a gente sabe que a gente não tem como tocar um negócio sozinho, né, Rafael? Com certeza. Até hoje meu pai ainda está no negócio, né? O meu pai, eu ainda sempre brinco que, por mais que ele venha passando, né, os negócios pra gente, pra mim, pro meu irmão, ainda a palavra final é dele, assim. A gente sempre consulta ele tá ali trabalhando também. E ele já passou várias funções pra gente, assim, né, em termos de decisões e tudo mais, mas ainda a gente sempre consulta e a palavra final ainda é dele. Mas eu vejo que é um processo realmente, assim, que vai se construindo ao longo dos anos, e eu acho que ele faz de uma maneira bem, bem bacana, assim, de não chegar e jogar o negócio na sua mão, e sim você ir construindo essa passagem, né,
essa passagem de bastão Transição, aí de transição. ao longo dos anos. Não, eu tô vendo aqui numa observação dentro do que seu pai fez, a gente vê que o exemplo dele também foi um exemplo que deixou um legado muito bom para vocês, porque ele consultava vocês antes, mesmo ele tendo autoridade sobre tudo. Com certeza. Hoje ele delega um pouco a autoridade para vocês, mas vocês ainda seguem o exemplo de consultar ele. Então a gente vê o quanto que todos se construíram dentro do negócio, e não só o negócio por si só, né? Foi exatamente isso. Igual eu falei lá atrás, no começo eu tinha mas como assim? Então, a minha opinião, né? A gente moleque de tudo. Mas a hora que você para agora e olha pra trás, assim, como Exato. isso foi válido? Porque você vai construindo ao longo dos anos isso, né? Assim, de tomando decisões aos poucos, não deixando de consultar e tudo mais. E eu acho que no final isso é tudo muito assertivo. As tomadas de decisões são mais assertivas. Deixando, inclusive, um pequeno conselho ou uma observação para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente acabou de mostrar um pouquinho aqui como que foi um aspecto de liderança do seu pai para o negócio lá do café. Para você, olhando isso hoje, como que alguém pode identificar ou ver a importância de ser um líder dentro do negócio? Qual a importância de uma liderança dentro de um negócio? Sem sombra de dúvidas, é muito importante. Eu acredito que se não tiver o papel do líder, o negócio em si fica meio jogado, assim, né? Todo mundo dando opinião, às vezes, e aí às vezes não tem um líder exatamente para poder dar a palavra final no negócio. Pulso firme, né? Porque, conforme eu falei, a gente opinava, mas o líder era ele, então ele tomava a decisão final. E hoje ele vem passando isso pra gente. Isso foi se construindo ao longo dos anos. Então eu vejo assim que pro negócio funcionar, realmente a gente precisa ter o papel do líder. Da pessoa que vai, no fim ali, não, é isso, a gente discute, define, toma as opiniões de cada um e o líder depois chega ali no consenso final. Então, eu acho super importante. Para o negócio funcionar, precisa ter realmente o papel de um líder na tomada de decisão. E as pessoas que estão envolvidas, às vezes a gente também traz pessoas igual você, seu pai trouxe as pessoas familiares, mas as pessoas eles têm negócio com pessoas que não são familiares. E como fazer com que as pessoas construam respeito? Claro que foi mais fácil para vocês são filhos, mas para as pessoas talvez não tenha essa coisa. Como construir o respeito com a figura do líder? Você acha que isso define mais do próprio líder ou das pessoas à volta dele? No meu ponto de vista, eu acho que é do líder. Principalmente, eu vejo, por exemplo, empresa menor, um negócio menor que tem ali 2, 3 funcionários, por exemplo. Né? E você é o líder, você é o dono do negócio. A construção afetiva com essas pessoas, saber separar a amizade ali de trabalho. Quando a gente trabalha com poucas pessoas, a amizade acaba sendo maior, né? Do que você pegar uma empresa que tem lá 400 funcionários. Como você não tem contato direto todos os dias com todos os funcionários. E no caso de um negócio menor, você acaba conversando e estando com essas pessoas todos os dias. Então você acaba criando uma amizade e isso pode às vezes atrapalhar o negócio. Porque na hora de você delegar, na hora de você chamar atenção sobre alguma coisa, pontuar alguma coisa, às vezes pode confundir as coisas ali. Sim. Mas, por um outro lado, eu vejo também o quanto importante é esse relacionamento e tomar a opinião dessas pessoas, porque elas estão à frente de alguns pontos ali, alguns setores, digamos, da empresa, que às vezes você não tem o contato. Então, elas estando diariamente em contato com isso, elas vão saber opinar melhor sobre determinado assunto. Sem dúvida. Então, você ter esse relacionamento é muito bom. Você só precisa separar mesmo até que ponto... o pessoal do profissional. Exatamente. Isso é muito válido. Então, eu acho isso super importante dentro do negócio. Realmente. Nós vamos avançar um pouquinho aqui agora, porque o Rafael, igual eu disse pra vocês, apresentador, influenciador, empresário, empreendedor. Então nós já colocamos o lado empreendedor dele aqui em destaque, em ênfase pra vocês. Mas vamos adentrar um pouquinho agora, como que foi o Rafael adentrar pro lado do influenciador. Que a gente sabe que o café é uma coisa muito mais reclusa, mais tradicional, mais assim. Como que foi você trazer o café pra uma tamanha evidência como é o café no Brasil hoje, Rafael? Então, o Café no Brasil, né, uma página, inclusive já convido vocês a acompanharem lá no Instagram, @Café no Brasil. Acabou que, quando eu assumi o Café no Brasil, a intenção era mostrar a cafeicultura brasileira. Então, o
o que eu procurava ali com o negócio. Enfatizar e mostrar não só para o Brasil, mas para o mundo a cafeicultura brasileira, a sua diversidade. O que muitos não sabem, inclusive eu fui descobrindo ao longo dos anos, o quanto é diferente a cafeicultura no Brasil. Aqui a gente está numa região totalmente tecnificada, a gente tem regiões de montanhas que a realidade é totalmente diferente daqui, tem cafés em Rondônia, Bahia, são realidades totalmente diferentes. Climas diferentes. Exatamente. E a intenção do Café no Brasil era mostrar isso. Então a gente pegava, os seguidores começavam a enviar, começou com isso, enviando fotos e vídeos de várias regiões do Brasil. De várias regiões do Brasil e eu postava isso, mostrava isso. Com o passar dos anos, isso foi lá em 2015, com o passar dos anos, foi criando a curiosidade de saber quem estava por trás, quem administrava aquela página. E quem me perguntava ali no direct, eu falava, meu nome é Rafael, sou cafeicultor em Ribeirão Corrente, na Alta Mogiana, ao lado da cidade, fica ao lado de Franca. E, que legal, então mostra mais das suas lavouras aí pra gente ver como que é e tal. No começo eu não dei muita bola pra isso, porque não era a minha intenção mostrar a minha, era mostrar de todo mundo, né? Assim, o foco era divulgar a cafeicultura no Brasil. Mas com o passar do tempo, foi criando cada vez mais a curiosidade. Mostra. Aí nisso surgiu os stories. Porque na época, quando começou, não existia stories. E aí eu comecei a mostrar algumas coisas, alguns talhões, algumas lavouras. Olha, isso e aquilo, sem aparecer, eu não queria, eu não gostava, não era a minha intenção. E aí, o que acontece? Quanto mais você mostra, mais a curiosidade aumenta, né? E aí eu comecei a falar sem aparecer, sempre com a câmera virada para outro lado. Aí já foi criando a curiosidade de saber de quem era aquela voz e tudo mais. E aí foi indo aquela questão, mas quem é o dono dessa voz e tudo mais? Por que você não aparece? E aí começou. Quem é visual quer ver você. E aí começou esse negócio de influenciadores mostrando o seu dia a dia nos stories e tal. Eu pensei, vou mostrar. Eu vou aparecer, vamos ver. E aí comecei a gravar. A primeira vez realmente é muito difícil, né? Você grava, apaga, a gente não gosta de nada. Eu falo que eu tive muito... foi uma decisão muito difícil, porque eu nunca gostei de me expor, né? Falei da parte da faculdade, né? Eu era aquele que corria de apresentar trabalho, porque eu não gostava de estar nessa posição, de acima, falando para outras pessoas, em destaque, né? Em destaque. E aí eu falei assim, mas vamos, né? E fiz a primeira vez, e assim, foi um caminho sem volta, porque a partir do momento que eu apareci a primeira vez... as pessoas queriam saber mais e mais sobre aquilo que eu estava fazendo. Não, mostra isso, mostra aquilo e tudo mais. E eu pensei, vou mostrar. Descobri ao longo desse tempo também uma carência de informação muito grande dentro da cafeicultura. Como eu falei, a gente está numa região realmente muito bem assessorada, mas existem regiões em que a informação realmente não chega com qualidade. E eu me senti na obrigação de tentar ajudar. E comecei ali então a mostrar o nosso dia a dia lá na lavoura, na propriedade, mostrando o que a gente estava fazendo, o que a gente estava trabalhando, e eu percebi o quanto as pessoas se interessavam por isso e queriam entender. E tinham dúvidas sobre isso. Sempre mandando perguntas. E aí passaram a acompanhar o meu dia a dia ali, realmente, para poder, digamos, de alguma forma, tentar aproveitar alguma coisa do que eu fazia para a realidade deles. E isso acabou que foi crescendo e tomando proporções que eu não imaginava. E aí já começaram, o influenciador do café, o agroinfluência, e aí acabou que se tornou isso, assim. Hoje o Café no Brasil sou eu, Rafael Stefani, o influenciador da cafeicultura, o agroinfluência, como se chamam. Mas a diferença do influência é você dar conhecimento, né? Você não mostra só sobre uma rotina. Exatamente, não é só mostrar o que eu tô fazendo, assim, é sempre trazer informação. O podcast que eu tenho, que é o Pod Café, como você citou, também é para isso, trazer pessoas realmente entendidas de várias regiões do Brasil. Eu trago aqui para Franca, para poder falar sobre cafeicultura e ajudar esse pessoal. Então, a intenção é realmente essa, levar informação de qualidade para esse pessoal que realmente procura, que realmente precisa dessa informação, que realmente a informação não chega como chega aqui. Você vendo hoje, assim, todo o desenvolvimento do Café no Brasil no Instagram, você vê que hoje ele se tornou um conceito para as pessoas da área, né? Um conceito que outras pessoas que começam, ou aquelas que já estão,
tem o Café no Brasil como uma referência para ter informação, para ter conhecimento, para entender como que é o dia a dia na área do café, é isso mesmo? Exatamente, assim, hoje eu vejo a importância que tem o Café no Brasil. Então, uma coisa que eu prezo bastante é em levar a informação correta. Conforme eu falei, eu não sou formado em agronomia, eu tenho uma vida inteira de vivência na cafeicultura. Eu sei todos os processos, tudo, pragas e doenças, conheço tudo. Mas eu estou sempre em contato com vários agrônomos que me ajudam para levar a informação correta, porque eu vejo o quanto as pessoas confiam naquilo que eu estou passando. Então eu preciso zelar por essa credibilidade que eu adquiri ao longo dos anos. Então, se eu tenho algum pingo de dúvida, eu vou lá e consulto algum agrônomo. Olha, o que você acha disso e disso, para poder levar a informação correta, porque realmente, como você falou, tem muita pessoa nova chegando. Durante a pandemia, teve várias realidades de pessoas que vieram falar comigo, tanto homens quanto mulheres que perderam pais, e aí tiveram que assumir a propriedade, então, e não entendiam nada do assunto, e aí vieram me pedir ajuda. Olha, eu estou te acompanhando, queria que você me ajudasse com isso, com aquilo. É uma coisa que eu fiz desde o começo e até hoje eu faço, mas que esteja realmente mais difícil, é responder todo mundo lá no direct. Até essa semana, assim, foi o auge. Eu fiquei mais de 2 semanas sem responder ninguém por conta da correria. Estava muito acumulado, mas eu consegui colocar tudo em dia agora no final de semana. Então, assim, eu vejo o quanto elas precisam dessa ajuda e eu quero muito ajudar, eu faço questão de ajudar. Então, também, às vezes as pessoas, mas você responde todo mundo, como que você consegue? Assim, enquanto eu conseguir, eu vou responder. Eu me sinto na obrigação de responder, porque eu vejo o quão importante e o quanto eles são gratos por isso, por eu responder, dar um feedback para eles ali sobre alguma dúvida. Então, e a troca é muito legal também. Às vezes eu recebo lá no direct informações de outros cafeicultores, agrônomos. Olha, Rafael, você faz assim, aqui a gente faz assim, assado. Então eu sempre digo também, eu aprendo muito. Você aprendendo os conceitos de cada lugar. Porque conforme eu comentei, é muito diferente de região para região. Então, às vezes uma coisa que eu tô fazendo aqui não serve nada pra lá. Mas às vezes eles conseguem adaptar de alguma forma. E às vezes ao contrário também. Algumas práticas que eles fazem lá, eu consigo trazer pra minha realidade aqui também, pois eu vejo que existe um fundamento que pode ser benéfico também. Então a troca de informação é muito legal. Não, eu vejo que você hoje, mais no Café no Brasil, vive como uma vocação do que propriamente um negócio, né? Sim, eu gosto demais, sou apaixonado. Eu sempre falo, né, que quando eu voltei dessa fase de banco e voltar, eu voltei apaixonado, assim, com outros olhos pra cafeicultura. Aquilo lá é minha paixão. Eu amo estar no meio do café, estar no meio da lavoura, trabalhando ali. Às vezes a minha esposa até briga comigo. Nossa, você só fala de café o tempo inteiro, é só café. Mas eu adoro falar de café, debater. Cada ano é um ano, é sempre uma realidade diferente, é uma empresa a céu aberto, a gente vive em função do clima, o clima influencia demais, então cada ano é uma realidade diferente. E hoje o Café no Brasil se tornou um negócio, realmente, assim. Financeiramente, me dá um retorno muito legal, porque através dele apareceu, né, grandes empresas querendo usar ali da visibilidade, também do alcance, né? Do alcance que tem. Então, financeiramente, hoje é um negócio, mas eu vejo como uma paixão, igual você falou também. Uma vocação. Assim. Porque eu sou realmente apaixonado por aquilo ali, assim. Eu gosto demais de estar em contato com essas pessoas, conversando e falando sobre café e tentando entender e fazer uma cafeicultura cada vez melhor no nosso Brasil. Sem dúvida. E aí você tá colocando algo aqui que é tão interessante, porque a gente viu que não só você, mas também a sua esposa se beneficiou disso, né? Mas antes de falar dela, você utiliza daquilo que você tem conhecimento, que é administração, porque todo dia, eu acompanho ele, tá? Todo dia, ele dá as commodities ali do café, atualizadas, e isso é relevante, não é? Sim, foi uma necessidade que eu percebi das pessoas, assim. Eu não lembro como isso começou, mas em algum momento eu falei sobre mercado de café. Afinal de contas, o mercado é sempre isso, né? É um sobe e desce o tempo inteiro. E em algum momento eu comentei sobre mercado. E acabou que foi assim, uma chuva de direct. Nossa, fala mais de mercado, eu gostei que você falou de mercado e tal. E aí eu comecei a trazer, olha, hoje a bolsa subiu, hoje a bolsa caiu, o mercado ficou assim e tal.
E acabou que chegou num ponto que hoje eu não consigo mais não falar de mercado. Se eu não falo de mercado, da abertura da bolsa em Nova York, como que é, meu direct já começa ali. E aí, não vai falar do mercado? Não vai falar do mercado? Inclusive hoje, vindo pra cá, eu falei assim, nossa, ainda não falei do mercado, deixa eu falar do mercado, porque o pessoal já tá me cobrando. E aí eu sentei no banco do carro antes de sair, fui falar como que tinha sido a abertura da bolsa. Porque realmente é uma necessidade também das pessoas, uma carência dessa informação. Então, às vezes eu encontro pessoas, seguidores em feiras, eventos que eu vou, e eles falam assim, não, pra mim virou uma rotina. Eu vou começar meu dia, eu vou lá, abro o seu Instagram, vejo o seu direct lá pra ver como que está o mercado. Então, criou-se o hábito de ver o mercado por ali. Que, afinal de contas, é simples. Você entra num site e você vê como que está a bolsa, como que foi, como que está naquele momento. Não é nada complicado, mas eles preferem ver por ali, ver a minha opinião em cima daquilo. Sim. Então, criou-se esse hábito. Vamos dizer, as pessoas criou um relacionamento e um vínculo com você através disso. Isso é muito bom. Mas vamos falar agora um pouquinho de como que a sua esposa, ou você, quem dos dois teve aí a iniciativa de poder não só aproveitar isso, mas desenvolver um segmento específico também para as pratas, personalização de joias, como ela, né? Sim, a minha esposa trabalha com joias em prata, aqui em Franca. Evelise Polo Joias, que é o nome dela, né? Evelise. E teve um estouro também, quase ao mesmo nível que o seu. Também, ela o foco é venda online, então trabalha com venda online, ela tem as funcionárias dela, trabalha só com isso. Faz itens personalizados, que é algo que as pessoas gostam bastante e é um diferencial dentro do mercado, né? Você ter isso. E ao longo... Ela começou lá atrás, até... Vamos trazer ela aqui depois, conta só de forma resumida, hein? Sim, a gente começou com Você sabe como que ela decidiu começar? A gente queria casar e ela falou assim, eu preciso juntar dinheiro pra casar. Eu gosto de vender e tal, queria vender alguma coisa. Primeiro ela começou vendendo roupa de ginástica, algo assim. E aí ela falou assim... E aí tem uma irmã dela que já trabalhava com isso, com atacado em joias. Sim. E aí ela começou a vender e ela gostou demais. E a partir daí ela começou. E veio numa vertente crescente bem legal também. Vale muito a pena trazer ela aqui também pra contar a história dela. Sem dúvida. Você olha assim, pra quem talvez ingresse também no online, você acha que o online hoje é fundamental? Com certeza, conforme eu qualquer falei. Negócio. Conforme eu falei, a minha esposa vende só online. Não vou falar que é 100% online, que ela tem algumas revendedoras que vendem físico. Inclusive nem é em Franca, pra você ter uma ideia. Também é online, tá? Ela tem revendedoras em vários estados diferentes. Vai tudo pra lá, via correio e tudo mais. E essas pessoas fazem uma venda presencial lá. Mas foram todos negócios que foram fechados online, digamos assim. Ela não conhece essas pessoas pessoalmente. Então, desde o começo o negócio foi online. E eu acho que cada vez mais vai ser online a vida da gente, assim, né? Então, eu acho que as pessoas que têm loja física têm que tentar levar isso pro online, porque uma vez eu ouvi isso, eu falei assim, faz todo sentido. Uma coisa é você ter uma loja física em Franca, você vende pra Franca e região. Outra coisa é você ter uma venda online que você vende pro Brasil todo, até pro mundo, então é uma vitrine muito maior. É um leque muito mais grande. Então, o online veio pra ficar e eu acho que a tendência é só crescer e as pessoas, o empreendedor precisa investir nisso. Sem dúvida. A gente tá para encerrar aqui já, na nossa primeira edição, que o nosso objetivo é ser mais objetivo possível. Mas eu queria, inclusive, aqui destacar o que você colocou, Rafael, que muitas pessoas têm esse receio, como você teve lá atrás, de colocar a sua cara, de aparecer. Mas a gente precisa entender, né, Rafael, que se a gente quer que o nosso negócio, a nossa marca, ela tenha um destaque, a gente precisa se aparecer. Não tem como você não ser conhecido se você não aparecer. Não é isso, Rafael? Eu sempre digo isso, que o Café no Brasil se tornou o que se tornou a partir do momento que eu apareci. Foi uma virada de chave muito grande pra lá. Porque a credibilidade aumenta num nível quando você aparece, quando as pessoas veem você ali. E as pessoas se identificam com você, com o seu negócio. Então, se tem uma dica para deixar pros empreendedores aqui, o que eu diria é o seguinte: apareça, seja o mais sincero possível, não mascare nada do seu negócio. Você não precisa ter um cenário bonito para aparecer, você não precisa montar um estúdio para fazer, gravar, falar e tudo mais. Não, as pessoas querem ver a realidade do seu negócio. Então, foi algo que eu sempre fiz lá, na Lavoura, por exemplo. Eu chego e gravo o que a gente tá fazendo, independente do que seja. Sim. Então, as pessoas se identificam
com a realidade. Nossa, lá é igual aqui. Eles fazem as mesmas coisas que a gente faz, tem os mesmos problemas. Se der errado, eu mostro que deu errado. Então, assim, eu acho que, como dica, seja muito verdadeiro com o seu público. Porque isso realmente passa credibilidade e as pessoas criam uma identificação, se aproximam do seu negócio, se sentem ali parte. Sem dúvida. O que a gente conclui aqui dizendo de tudo isso é que utilize o online não para ser robótico, mas utilize o online para você colocar o mais de humano possível lá dentro. Sim, criar conexões. Exatamente. Pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa primeira edição de forma muito especial. Eu quero agradecer ao Rafael pela participação incrível aqui conosco aqui. Foi realmente um momento muito agradável. A gente pôde conhecer um pouquinho mais a sua história. E nós deixamos também destaque aqui, inclusive, para vocês. Não vou colocar muita coisa pessoal, mas o que você colocou aqui é relevante, eu quero colocar. Quando eu comecei a trabalhar na parte da comunicação, o primeiro local que eu trabalhei foi em um espaço de network que se usava as salas. Eu alugava lá, para quem conhecia, me apresentava no podcast anterior, que era o Resenha Jovem, um podcast cristão. Eu tinha que montar todos os equipamentos, toda a estrutura e tudo. E hoje eu estou aqui na Leon Produtora, numa estrutura onde eu só sento, apresento e você está aqui nos acompanhando essa qualidade. Então, assim, a gente precisa acreditar e precisa entender. Não importa aonde eu vou começar, eu tenho que começar e tenho que me apresentar para as pessoas se entenderem e conhecer quem vocês é. Hoje nós apresentamos para vocês aqui. Acredito que boa parte das pessoas conheciam, mas para quem não conhecia, já ficou bem claro quem é o Rafael Stefani, com que ele trabalha, qual é a área de atuação. E eu agradeço você, Rafael, imensamente pela sua participação. Nós vamos encerrando aqui na câmera panorâmica central do meio, agradecendo a todos vocês pela participação. Rafael, cada vez mais sucesso para você, meu amigo. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam e só quero dizer também muito sucesso para você nessa nova jornada. Obrigado. E com certeza já é um sucesso. Muito obrigado mesmo. Ó, fiquem ligados aí, na próxima edição nós vamos receber 2 convidados especiais, que é da empresa Blitz Segurança Eletrônica. Vão estar falando um pouquinho mais aí sobre a área da segurança em Franca, apresentando um conceito novo para vocês. Até a próxima edição, pessoal.